coisa querida! Seguimos aqui com a nossa parte de teoria geral dos direitos fundamentais. A gente está analisando aqui os parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal. E a gente está falando, então, a respeito das características dos direitos fundamentais. E a gente já falou da universalidade, da historicidade, da limitabilidade. E agora a gente vai falar ainda a respeito da característica da inalienabilidade. Ai, meu Deus do céu, que palavrão é esse? O que é inalienabilidade? Alienar significa vender. Quando uma coisa é inalienável, é porque ela não pode ser alienada, ela não pode ser vendida. Isso significa que os direitos fundamentais, eles não estão aí no comércio, entendeu? Então, por exemplo, você está lá passando por dificuldades financeiras, né? Típico do concurseiro, né? Aí tá lá, eu tô muito quebrado e tal. Já sei, vou vender um rim, né? Vou comercializar meu rim no mercado negro, né? Eu só posso sair vendendo. Atenção, pessoal, colocar lá, né, da OLX, sei lá, coloca assim, tô vendendo meu rim. Será que você pode fazer isso? Não pode, porque você não pode alienar aqui a sua integridade física. Você não pode, os direitos fundamentais, colocarem eles aí no comércio. Ah, eu vou colocar à venda a minha liberdade. Não, você não pode colocar isso à venda. Eles não são comercializáveis, eles não são transigíveis. Você não pode fazer um acordo. Ah, não, mas eu vou colocar num contrato que eu estou abrindo. Não, não vale. Isso não tem validade jurídica, tá? Então, eles são inalienáveis. São também irrenunciáveis. Essa é a característica da irrenunciabilidade. Então, você não pode abrir mão deles. Então, você não pode nem vender, negociar, mas você também não fala assim, ah, eu não vou vender, mas eu vou abrir mão. Eu quero abrir mão desse meu direito. Você não pode. Você pode deixar de exercer um determinado direito fundamental, mas renunciá-lo você não pode. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que os funcionários lá da empresa, na iniciativa privada que você trabalhe, resolveram organizar uma greve. Greve é um direito fundamental de segunda geração, por ser um direito social, tá? E eles resolveram, então, organizar uma greve. E daí você falou assim, ah, pessoal, não quero participar dessa greve, não. Tô fora, não, acho que nada a ver e tal. Nesse caso, quando você não participa da greve, não significa que você está renunciando ao seu direito de fazer greve. Em um outro momento que você acha que a greve é necessária, você vai poder realizar. Você está entendendo? Então, os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis, na medida em que você não pode renunciá-los, dizendo, ó, estou abrindo mão aqui do meu direito à vida, da minha liberdade, dos direitos de igualdade. Você não pode renunciá-los. O que você pode é deixar de exercer. Um outro exemplo muito comum são os reality shows. Quando uma pessoa ela entra, por exemplo, lá num Big Brother da vida, ela não está renunciando à sua privacidade, que é um direito fundamental. Ela está deixando de exercer. Tanto que naquele período em que ela está lá no Big Brother, ela está deixando de exercer sua privacidade. Mas quando ela sai dali, ela pode exigir respeito aos seus direitos de privacidade. Você está entendendo? Então, os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Eles também são imprescritíveis. Essa é a característica da imprescritibilidade. Vamos entender o que é prescrição. Prescrição é a perda de um direito com o decurso do tempo. Quer ver que eu vou te dar um exemplo? Imagine que você aí está andando de bicicleta na rua, certo? Andando de bicicleta. Aí, nisso, você se distrai com o celular, que não se deve, do mesmo jeito que no direito também não pode sair pegando o celular de bicicleta. Você se distrai ali e daí, de repente, você esfrega o guidão do seu carro, o guidão da sua bicicleta, numa Mercedes preta. Mas você não esfrega, porque você é daqueles assim, desastradão mesmo. Você sai arregaçando assim a lataria da Mercedes. Preta. E daí, quando você vê aquilo, você fala, meu Deus! Daí você fica mais apavorado e bate mais ainda. E, olha, fez um estrago na Mercedes. Nisso sai um cara de dentro, de terno, gravata, todo elegante. Olha pra você, você já começa a chorar. Moço, pelo amor de Deus, não me processa, me perdoa, por favor, eu não quis, não foi minha intenção. O cara olha pra você, fica com dó, né? Fica meio assim, puxa vida, coitado do cara. Aí você fala que é concurseiro. Aí o cara abraça você e chora junto, né? Fala, cara, que vida que você tá tendo, né? Aí ele olha pra você e fala assim, não, fica tranquilo, eu não vou te processar, mas espera lá, me passa aqui teu nome completo.
Pra que você quer meu nome completo? Não, aqui pra colocar numa oração. Me dá teu nome completo aqui. Teu RG, por favor. Teu CPF. Teu endereço. Nome da mãe. Você fala, hã? O cara, não, fica tranquilo. Eu não vou te processar. É só pra eu ter aqui o registro desse momento nosso aqui. Bate umas fotos, bate foto sua e tudo mais. Mas ele diz que não vai te processar, certo? Tá. Como você vive a vida a partir disso? Só pensando o dia que você vai receber a notificação do processo. Ora, você vai ficar com aquilo no coração. Ai, meu Deus, vem o processo, agora vem. Aí chega lá a correspondência. Ai, meu Deus do céu, agora é a intimação. E não sei o que, o coraçãozinho já começa a... Ih, nossa, tem crise de ansiedade. Ora, claro, você vai ficar. Mas você vai ficar assim para sempre? Não. Porque o direito desse cara de te processar, que ele tem, você estragou o veículo dele, ele tem o direito de processar, tem um prazo para ele fazer isso. Se ele não fizer no prazo previsto na lei, o direito dele prescreve. Ou seja, ainda que ele faça ação, você vai chegar e falar assim, enfim, dormiu. Não tem uma frase que fala, como é que é? Camarão que dorme, a onda leva? É isso aqui! Camarão que dorme, a onda leva, entendeu? Como é que minha mãe falava assim? Cochilou, o cachimbo cai. Coisa assim, entendeu? Aqui, o direito não socorre os que dormem. Essa é a regra geral. Então, o cara tem um prazo para fazer. Se ele não fizer, moço, ó, pode dormir sossegado, que você não vai ter mais com o que se preocupar. Então, em regra, as relações jurídicas prescrevem. Você tem que fazer coisa em determinados prazos. Senão, você não tem mais aquele direito garantido. Agora, em se tratando de direitos fundamentais, isso não acontece. Isso porque os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis, ou seja, pode passar o tempo que for, você continua tendo esses direitos, ok? Então, os direitos fundamentais, eles não se perdem ao longo do tempo, diferente de outros direitos apenas lá de natureza patrimonial. Você entendeu aqui? Beleza? Beleza. Eu tenho ainda a característica da inviolabilidade, que é bem simples, né? Só porque se às vezes vier lá essa palavra, você sabe do que está se tratando. A característica da inviolabilidade significa que os direitos fundamentais não podem ser violados. Ora, isso porque se eles forem violados, nasce para você que teve o seu direito violado, o direito a uma pretensão, ou seja, o direito de você buscar, inclusive, o poder judiciário para garantir aquele teu direito que foi violado. Então, os direitos fundamentais, eles não podem ser violados, seja pela legislação infraconstitucional, seja por atos de natureza administrativa, seja nas relações privadas, tá? Então, a característica da inviolabilidade. Característica da proibição do retrocesso. Olha como o nome ajuda aqui, ó. Proibição do retrocesso. Ué, uma vez que eu tenho um determinado direito garantido, dá para ir lá e tirar ele? É igual você dar um doce na boca da criança e falar assim, agora me devolve. Não tira, moço, não tira. Ora, uma vez que um direito fundamental ele é conquistado, eu não posso retroagir para retirá-lo. Essa é a característica da proibição do retrocesso. Isso porque a ideia é que a gente vai evoluindo na garantia dos direitos. Lembra das gerações? Primeira, segunda, terceira e por aí vai. Cada nova geração, eu tenho novos direitos que são incorporados. Então, não é porque veio uma nova geração que a geração anterior acabou. Eu tenho direitos que eles vão sendo incorporados ao longo do tempo. Não é isso? Tá. Uma vez que eu tenho, então, um novo direito. Ah, já que tenho novo, eu vou tirar lá aquele anterior. Não pode. Então, a garantia aqui da proibição do retrocesso. Uma vez que um direito ele é implementado, ele é garantido, eu não posso retroceder retirando esse direito, retirando essa garantia, ok? Eu ainda tenho a característica da máxima efetividade. Qual que é a ideia aqui? Bem simples. A ideia é que os direitos fundamentais sejam garantidos ao máximo. Então, eu busco aqui que os direitos fundamentais, eles de fato tenham efetividade. Lembra que eu disse para você? Os direitos fundamentais não estão lá na Constituição para bonito. Não é para lá todo mundo assim, nossa, que Constituição linda, pena que não é assim na prática, né? Você não ouve isso aí toda hora, as pessoas falando, eu tenho uma raiva disso. Por quê? Porque não era para ser assim.
Não era para ser assim, porque a ideia é da máxima efetividade. A ideia é que os direitos que estão lá, eles realmente possam produzir efeitos na nossa realidade social, que a gente possa usufruí-los na sua plenitude. Então, essa é a ideia da máxima efetividade. Concorrência. Concorrência significa que um direito fundamental, ele pode ser exercido simultaneamente com o outro. Bem simples a gente visualizar isso, né? Eu posso exercer, por exemplo, o direito à informação e a minha liberdade de expressão ao mesmo tempo. Eu posso estar dando uma informação, manifestando a minha opinião. Posso fazer isso? Posso. Então, eu posso ter direitos que são exercidos simultaneamente. Ainda, complementariedade. Quando eu penso na complementariedade, significa que os direitos eles não podem ser analisados separadamente. Então, quando eu penso, por exemplo, no direito à vida, que a gente vai falar, eu tenho que pensar no direito à vida, mas eu tenho que pensar nele também junto com a dignidade. Eu tenho que pensar no direito à vida, mas eu tenho que pensar nele junto com a igualdade. Eu tenho que pensar no direito à propriedade, mas eu tenho que pensar também no meio ambiente. Então, os direitos fundamentais, eles se complementam. Então, eu não posso pensar assim, eu tenho esse direito nessa caixinha e é só nessa caixinha. Não. As caixinhas se conversam, as caixinhas se complementam, os direitos, eles se complementam. Essa é a característica da complementariedade. E a nossa última característica, vou dizer um negócio pra você, tem 1 milhão de características, tá? Se pegar os livros e a doutrina, você vai encontrar um monte. A tia separa aquelas que caem em prova, né? Que a gente não tem tempo aqui a perder. O que é a não taxatividade? Significa que os direitos fundamentais, eles não são apenas aqueles que estão expressos ali na Constituição. Isso significa, então, que eu posso ter direitos expressos na Constituição, mas eu também posso ter direitos fundamentais implícitos. Aliás, uma coisa que você já entendeu com a tia aqui, ó. No grupo dos direitos fundamentais, eu tenho lá o tópico chamado, o título da Constituição 2, chamado Direitos e Garantias Fundamentais, mas não são apenas aqueles os direitos fundamentais. Eu tenho direitos fundamentais em toda a Constituição. Aliás, a nossa Constituição ela é teté demais, ela é recheadinha de direitos fundamentais. Então, eu tenho direitos fundamentais ali no artigo 5º, eu tenho no artigo 17, mas eu tenho lá no 225, eu tenho no 194, eu tenho direitos fundamentais em toda a Constituição. Além disso, eu posso ter direitos fundamentais fora do texto constitucional. Essa é a característica da não taxatividade, ou seja, o rol de direitos fundamentais, o rol é exemplificativo. Você vai ver que nós vamos falar muito disso. Rol taxativo, rol exemplificativo. O que eu estou falando? Quando eu tenho um rol, eu estou falando de relação. Taxativo é só aqueles. Então, eu falo assim, ó, isso aqui é um rol taxativo, ou seja, é só isso aqui, não tem mais. Quando eu falo é um rol exemplificativo, é isso aqui, mas podem ter outros. Então, por exemplo, falar, os direitos fundamentais, eles constituem um rol exemplificativo. Isso porque a Constituição fala esses aqui, mas não é só, hein? Pode ter outros. Quais são os direitos fundamentais? São tipo esses, mas podem ter outros. Quando é algo taxativo, é só aquilo ali e acabou, certo? Então, eu posso dizer que os direitos fundamentais, eles constituem em um rol não taxativo. Se não é taxativo, é porque o rol ele é exemplificativo. Então, quais são os direitos fundamentais? Esses que estão escritos aqui. Mas só esses? Não, pode ter muitos outros ainda. Que estão onde? Que estão esparsos em toda a Constituição, mas eu também posso extrair esses direitos como direitos fundamentais implícitos. Então, vou até puxar uma setinha aqui, ó. Eu posso ter direitos fundamentais expressos esses escritos ali na Constituição, mas eu também posso ter direitos fundamentais implícitos. O que é algo implícito? Algo que não está expresso, algo que não está escrito, mas que também é considerado como um direito fundamental. Professora, você está inventando isso aí, hein? Você acabou de criar essa regra aqui, essa característica. Claro que não, meu amor. Isso está lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vem ler ele comigo. O
que já caiu muitas vezes, inclusive a sua literalidade, ó. Peraí. Foi? Olha lá, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que a Constituição está me falando aqui? Ela está me falando, ó, eu tenho direitos que estão expressos ali, mas esses direitos não excluem outros. Outros onde? Outros que eu consigo extrair dos expressos, que nós chamamos de implícitos, mas eu também posso ter outros previstos em outras normas, inclusive em tratados internacionais. Então, por exemplo, um tratado internacional de direitos humanos, ele vai ser um tratado internacional que vai tratar de direitos fundamentais também, mas ele não vai estar no texto constitucional, vai estar fora do texto constitucional. Ok aqui? Essa é a característica da não taxatividade. Se a banca quiser vir derrubar metade da população concurseira, ela vai colocar assim, ó, que essa regra se caracteriza por sendo uma cláusula, aí é o juridiquês falando, né? Cláusula de abertura material. Então, esse parágrafo 2º do artigo 5º, que estabelece essa não taxatividade, que não são apenas esses os direitos fundamentais, mas eu tenho outros, é o que nós chamamos de cláusula de abertura material. É como se a Constituição dissesse assim, ó, nós estamos abertos para outros direitos fundamentais, certo? Então, se falar em cláusula de abertura material, você já sabe que está falando aqui do parágrafo 2º do artigo 5º, ok? Fechamos aqui as características dos direitos fundamentais. E agora eu quero falar, então, a respeito de um outro ponto muito importante de prova, que é a titularidade desses direitos. Então, vamos lá. Para quem os direitos fundamentais se destinam? Para quem a Constituição assegurou os direitos e garantias fundamentais? A Constituição me dá essa resposta já no caput do artigo 5º. Quer ler ele comigo primeiro? Vamos lá. Olha só. Aí, ó. Se você nunca viu o artigo 5º, olha, apresento ele para você aqui, ó. Olha que bonito que ele é. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E daí ali ela traz, então, os incisos do artigo 5º. Veja que pelo caput, que agora você sabe o que é caput. Caput é a cabeça do artigo, né? Então, o que vem logo depois ali, tem o art de artigo, daí o primeiro texto a gente chama de caput, né? Porque a caput vem de cabeça mesmo, é a cabeça ali do artigo. Então, já no caput do artigo 5º, eu já tenho quem são os titulares. E quem são esses titulares? Eu tenho os brasileiros, e aqui eu estou falando de todo tipo de brasileiro, tá? A gente vai ver lá em nacionalidade que eu tenho brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Todos eles são titulares de direitos fundamentais. Só que a Constituição também colocou aqui, ó, o estrangeiro. Só que ela falou que vai ser titular o estrangeiro residente no Brasil. Não é isso que ela falou? Tá. Agora pensa com a tia Teteia. Então, quem pode exercer direito fundamental? É o brasileiro. E aqui não precisa estar residindo, é o brasileiro. E tem que ser o estrangeiro só o residente? Então, quer dizer que o turista que está aqui passando no Brasil, então ele não tem direito à vida? Então podemos matar ele.
Ah, será que ele não tem direito à propriedade, então podemos roubar ele que não dá nada? Será que é assim? Será que se ele for preso ilegalmente, ele não vai poder fazer um habeas corpus para se defender? O que você acha, assim, falando com o coração? O que você acha? Acho que não, né? Acho que não. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, e aqui a jurisprudência, ele falou assim, não, a Constituição falou menos do que deveria. Aqui também devem ser considerados como titulares de direitos fundamentais o estrangeiro de passagem. O estrangeiro de passagem. Quem que é esse camaradinho aqui? O turista. Então o cara tá aqui. Veio pra ver, sei lá, fazer umas visitas aí no Brasil. Tá. Aí, de repente, se envolve numa briga. Nem sabe o que tava rolando, de repente o gringo lá se envolveu na briga, tava nem entendendo o que estavam falando lá, de repente foi preso. Será que o gringo pode fazer um habeas corpus, vai poder se defender ou não? Vai ficar preso pro resto da vida lá? Claro que pode apresentar aqui direitos de defesa. Você tá entendendo que são direitos fundamentais. Então, o estrangeiro de passagem também é titular de direitos fundamentais. Aí, a jurisprudência ainda construiu o seguinte pensamento. E o apátrida? Quem é o apátrida? O apátrida é aquele indivíduo que não possui qualquer nacionalidade. Ele não é de nenhum país. Então, ele não é gringo de nenhum lugar. Ele não tem um país, uma nacionalidade. Esse cara aqui, você concorda comigo que ele é um ser humano? E se é um ser humano, deve ser também titular de direitos fundamentais. Então, também o Supremo Tribunal Federal já reconheceu direitos fundamentais, a titularidade desses direitos para os apátridas, aqueles indivíduos que não possuem nacionalidade. Eu tenho ainda que podem ser titulares de direitos fundamentais as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Quem são as pessoas jurídicas? A empresa. Professora, a empresa lá com o CNPJ, não sei o quê? Claro, elas também são titulares de direitos fundamentais. Aliás, aqui eu estou falando tanto em pessoas jurídicas de direito privado, a empresa, quanto pessoas jurídicas de direito público, o Estado. Aliás, isso aqui já caiu em prova. Então, o Estado, a entidade estatal, ela também é titular de direitos fundamentais. Quer ver que você sabe? Quando a gente fala do direito à propriedade, você concorda comigo que a empresa ela tem direito de propriedade? Não tem propriedades em nome de uma pessoa jurídica? Claro que sim. Propriedades que pertencem ao próprio Estado? Claro que sim. Então, eu posso dizer também que as pessoas jurídicas, elas são titulares de direitos e também de garantias fundamentais, tá? Então, para a sua prova, quem são os titulares de direitos fundamentais? Todo mundo aqui, tá? Às vezes vem assim, ó. A Constituição Federal assegura expressamente a titularidade de direitos fundamentais ao estrangeiro de passagem. Aí tá errado, porque ela não fala isso de forma expressa. A Constituição garante ali direitos fundamentais para quem? Para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Você está entendendo? Quem ampliou este rol aqui de direitos fundamentais foi a doutrina, a jurisprudência, ok? Agora a tia vai aprofundar um tiquito mais. Então, até aqui é o basicão, tem que saber. Aí agora a tia vai aprofundar um pouquinho mais pelo vai que Deus o livre. A pergunta é, será que todos os direitos fundamentais, tudo que a gente tem ali no artigo 5º e tal, são assegurados aos estrangeiros? Que a gente viu que a Constituição fala que, né, a brasileiros e estrangeiros residentes é assegurado sem distinção, né, os direitos e garantias fundamentais. Mas será que todos eles pertencem aos estrangeiros? E a resposta é não. Então, nem todos os direitos fundamentais, então DF, direitos fundamentais, tá? Não é Distrito Federal aqui, né? É direitos fundamentais. Então, nem todos os direitos fundamentais se aplicam para os estrangeiros. Quer ver um exemplo? Claro que você quer ver um exemplo.
A ação popular. A ação popular é um remédio constitucional que só pode ser feito pelo cidadão. E o cidadão é aquele indivíduo que é um nacional, ou seja, é um brasileiro, e que está no exercício dos direitos políticos. Logo, o estrangeiro, mesmo residente, não vai poder fazer ação popular. Quer um outro exemplo? Os próprios direitos políticos. Os direitos políticos são garantidos a brasileiros. Então, gringo não fica se metendo em questão política aqui do Brasil, não. Ele não vai ter direitos políticos, ok? Então, nem todos os direitos fundamentais se aplicam aos estrangeiros, nem mesmo os estrangeiros de passagem. Nosso exemplo aqui, ó, a ação popular. E aí você pode colocar aí também os direitos políticos. Nem todos os direitos fundamentais se destinam também às pessoas jurídicas. Só vai ser titular de direito fundamental, a pessoa jurídica, aqueles direitos que sejam compatíveis com a sua natureza. Quer ver que você sabe, você também só não sabe que você sabe? É direito fundamental a liberdade de locomoção. Tá. A pessoa jurídica tem liberdade de locomoção? Você já viu a pessoa jurídica correndo na rua? Pega aquela pessoa jurídica agora lá, prende ela, corre... Não tem. Você está entendendo? Então, a pessoa jurídica, ela vai ser titular de direitos fundamentais, mas não de todos, apenas aqueles que sejam compatíveis com a sua natureza, com a natureza de pessoa jurídica. Então, certamente, ela vai ter o quê? Direito de propriedade, certamente ela vai ter aqui direitos à proteção da sua imagem, tem a imagem da empresa, não tem esse negócio aí? Tem, inclusive, o STF já reconheceu também o direito à honra da pessoa jurídica, certo? Mas nem todos se aplicam aqui às pessoas jurídicas. Posso aprofundar mais um tiquitito? Ah, se eu posso. Será que existem direitos apenas de estrangeiros? Será que existem direitos fundamentais apenas de pessoas jurídicas? Vamos ver? Então, será... Ó, eu falei que nem todos os direitos fundamentais se aplicam ao estrangeiro e pessoa jurídica. Agora, será que existem direitos apenas dessas pessoas aqui? Vou colocar aqui. Direitos apenas de estrangeiros. Será que tem? Tem. E o CESP já cobrou isso. Ela veio assim, ó. A Constituição Federal assegura direitos fundamentais apenas a estrangeiros. Certo? Foi desse jeito que ela veio. Ela não veio nem com exemplo. Ela só queria saber se você sabia que tem algum direito fundamental na Constituição só do estrangeiro. E tem. Sabe qual? O direito de não ser extraditado por crime político ou por crime de opinião. Então, a Constituição fala assim, ó, os estrangeiros não poderão ser extraditados por crime político ou de opinião. Ou seja, ela está dizendo assim, o gringo, estou dizendo isso, estou garantindo para o gringo o direito de não ser extraditado por crime político ou de opinião. Então, vou colocar aqui, ó, o direito do estrangeiro de não extradição por crime político ou por crime de opinião. Cuidado, Teté, não é que o estrangeiro não pode ser extraditado. Ele pode, a gente já vai ver isso no tópico pertinente. O que ele não pode é ser extraditado por esses crimes aqui, certo? Será que eu tenho direito apenas de pessoa jurídica? Ai, ai, ai. Será que a Constituição falou assim, ó, isso aqui só a pessoa jurídica vai poder fazer? Sim. Quer um exemplo? Claro que você quer. Mandado de segurança coletivo. A gente vai ver que o mandado de segurança coletivo, ele só pode ser feito por pessoas jurídicas. O direito de representação das associações. Então, as associações podem representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Esse direito é só da associação, que é uma pessoa jurídica. Os partidos políticos, lembra lá na divisão? O partido político é direito fundamental. Logo, os partidos políticos são o quê? Pessoas jurídicas. Partido político tem CNPJ. É uma pessoa jurídica de direito privado. É uma empresa. E esse direito é garantido apenas
as pessoas jurídicas. Então, vou ter que colocar aqui também a figura dos partidos políticos. Ok aqui? Esses, então, são os titulares e destinatários de direitos fundamentais. Vou pedir, então, para o Eduardo, para ele bater um printzinho, então, para você, se quiser depois fixar ali esse tópico, tá? Vou passar para cá, para não sair no print. Se quiser das características também, acho que a gente deu também, né? Já o printzinho, mas tá ali, ó. Então é isso aí, ficamos por aqui nesse nosso bloco. Na sequência ainda tem mais de direitos fundamentais. Te espero lá.